Boa noite. Tudo bom? Bom também. Irmãos, vamos começar mais um capítulo do nosso Aviva de 2025. Esse é o terceiro culto que a gente está tratando sobre os sinais, no Evangelho de João, que se trata dos milagres. Primeiramente a gente falou, né? Esse é o terceiro, né? Esse é o terceiro. A gente já fez uma introdução, falou do primeiro, falou do segundo, e a gente está prosseguindo nesse estudo, porque eu acredito que toda palavra lida, toda palavra recebida, ela é um estudo. A própria teologia é o estudo sobre a pessoa de Deus. Quando nós estamos falando sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. Estamos estudando o Deus. Por mais que Deus seja infinito, e nós nunca vamos conseguir entendê-lo e nem compreendê-lo de forma plena, mas a nossa vida é uma vida de estudo sobre Deus. E todo ano a gente busca um assunto para conhecer um pouco mais sobre Ele. E o assunto desse ano, ele aponta para uma pessoa. A gente viu que no Evangelho de João, ele não trata os milagres como milagres, mas ele usa a palavra sinais. Justamente porque o desejo dele é nos ensinar que a pessoa de Cristo é maior do que tudo que Ele pode nos dar. Então toda vida que você vem no culto, que você recebe uma palavra, toda palavra, ela deve te motivar a olhar para Cristo mais do que todas as outras coisas. Mais do que aquilo que Ele pode te dar, mais do que a tua vida, mais do que a tua família, mais do que a igreja em si, mas Cristo, Ele deve ser a plenitude do teu desejo. Veja bem que no primeiro milagre, no primeiro sinal, João, ele fala sobre Jesus transformou água em vinho. Jesus, naquele momento, ele muda a natureza de alguma coisa. Ele transforma a água em vinho. Nunca se ouviu falar na história da humanidade, nem antes, nem depois, e talvez não, tenho certeza que nunca vai se ouvir, alguém conseguir transformar uma coisa em outra. A antiga alquimia lutava para transformar pedra em ouro. Esse sempre foi um desejo da humanidade. Mas quem tem um segredo, a fórmula da criação é Deus. Então quando Ele transforma a água em vinho, e transforma a natureza de uma coisa em outra, Ele está apontando para um aspecto da divindade dEle. Ele faz o mesmo que Deus quando transforma barro em carne, muda a natureza. João está querendo dizer, nesse milagre, que Cristo é Deus. Ele não está querendo que você deseje que Deus transforme a tua vida, assim como transformou água em vinho. Não que não seja errado você pedir isso, mas esse não é a essência da mensagem. Que agora, assim como Deus transformou a água em vinho, Ele pode transformar a tua vida em algo melhor, pode transformar a tua vida que está sem gosto em algo saboroso. Não é isso. Ele está dizendo que você olhe para Cristo como Senhor de tudo que existe. Ele mais do que o milagre. No segundo milagre, a gente viu que Ele consegue curar um jovem à distância. Aquele oficial, ele se achegou a Cristo, porque ele viu que Cristo tinha feito um milagre antes. E assim, se ele fez alguma coisa, ele pode fazer de novo. Mas ele não entendia que Cristo era Deus. Ele achou que talvez Cristo fosse um curandeiro, como vários curandeiros que tinha na época. E ele pede para Cristo ir lá olhar. Mas Cristo cura à distância, mostrando para ele que Cristo, diferente dos curandeiros da época, Ele não está preso ao espaço e tempo. Assim como Deus, Cristo é eterno, vive num outro tempo. Mais uma vez o milagre aponta para um aspecto da divindade de Cristo. Não olhar para as coisas que Ele nos dá, não olhar para aquilo que você pode receber, mas Cristo é a nossa maior herança.
o Filho de Deus vivo, o próprio Deus encarnado. A humilhação dele, meu irmão, não foi ser sacrificado na cruz, não foi. A humilhação de Cristo não foi verter o seu sangue, não foi ser dependurado pé nu, não foi ser cuspido no rosto. A humilhação de Cristo, como a teologia chama a frônesis de Cristo, que é a palavra para humilhação, é Ele ter descido dos céus, ter negado a si mesmo, negado a sua divindade, e ter se transformado em homem. O Criador se transformou em criatura. Essa é a maior humilhação dele. E ele fez isso para que eu e você olhássemos para ele e desejasse Cristo mais do que todas as coisas que existem, mais do que todas as bênçãos materiais, mais do que a sua própria vida. Porque se você perder a sua vida, aí é que você ganha. Porque tudo que Ele tem para nos dar é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa enxergar. É Ele próprio. Ele é a nossa própria herança. Ele é a nossa própria recompensa. Cristo é o presente de Deus para nós. Tudo que você vê, a vida que você tem, é uma ferramenta de Deus para que você se achegue a Cristo. No final do livro de João, ele diz que se Jesus fizesse, se fosse escrever num livro tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberia. Claro que ele está usando isso é uma hipérbole, para mostrar que Jesus fez muitas mais coisas, mas esses 7 foram escritos especificamente para mostrar para mim e para você que Jesus é Deus, e que Ele é mais importante do que qualquer coisa. Todo o livro está escrito, envolto dessa mensagem, de que Jesus é tudo que você precisa. E de que Jesus, mais do que ser tudo que você precisa, Ele deve ser tudo que você deseja. Nesse dia que você está aqui, sentado nesse banco, eu quero que você olhe para tudo aqui, como se você estivesse olhando para Cristo. Quando o pastor subir aqui, vai pregar uma palavra sobre o terceiro milagre de Jesus, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você olhe para a palavra de forma tal que ela te direcione para Cristo. Se a palavra, se os louvores, se o culto, isso não estiver te movendo em direção a Cristo, redirecione os seus propósitos. Olhe novamente, reposicione-se, de forma tal que o teu caminho, a tua vida, os teus desejos, tudo venham a convergir em Cristo. De forma tal que se você tiver Cristo, você não quer mais nada. Se você chegar ao ponto de dizer assim, Deus, se o Senhor me fizer eu me encontrar em Cristo, eu ser achado nele, e o Senhor quiser me matar hoje, eu estou no lucro. Porque a minha casa, ou as minhas conquistas, o meu emprego, o meu dinheiro, nada disso vale nada, se eu não estiver caminhando em direção a Cristo. Se eu não for achado em Cristo, se o meu desejo não estiver completamente nele, se ele não for a plenitude de tudo aquilo que eu quero, de tudo aquilo que eu desejo. Então, mais do que conferências, mais do que espetáculos, mais do que emoções, mais do que tudo que você tenha buscado, Cristo deve ser o centro da sua existência. E é para isso que nós estamos aqui. E é para isso que a gente inicia um estudo, é para isso que a gente inicia uma série, é para isso que é feito congresso, é para isso que é investido dinheiro, para nos fazer olhar para Cristo. E olhando para Ele, tenhamos salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que hoje seja um dia de encontro com Cristo. Que os louvores que os nossos irmãos vão cantar possam elevar as suas orações e os seus corações a Cristo. Os seus corações não, os seus corações a Cristo. Que você possa olhar para Ele por meio dos louvores e consagre a Ele tudo que você for falar, tudo que você for cantar, é em direção a Cristo. Porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Não entregue nada para Ele se você estiver desejando algo em troca que não seja Ele mesmo. Porque Ele é a nossa maior herança. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que esse seja um dia de nos encontrar com Cristo. Amém?
Aleluia. Boa noite, igreja amada do Senhor. Boa noite, igreja amada do Senhor. Que a paz esteja em cada coração, amém. Queria te convidar a se colocar de pé. Vamos atrair a doce presença do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, porque Ele já se faz presente neste lugar. Basta você chamar a atenção dEle nesta noite. Basta você fazer algo diferente como você nunca fez e chamar a atenção dEle nessa noite. Te amamos, Deus. Te amamos, Tua presença. Chamamos a Tua presença aqui. Oh, doce Espírito Santo de Deus, que estes louvores que venham ser entoados nessa noite venham ser para Ti. Que os nossos louvores venham subir com um cheiro suave e agradável às Tuas narinas, Pai. Recebe a nossa adoração nessa noite. Tu tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Te amamos, te amamos. É tudo sobre Ti, pra Ti. Toma nossa adoração. Assim, ó. Em Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é hora o quê? Então tá chorando, precisando ouvir, tá sofrendo, ouvir, não importa, ouvir, seu louvor invade o céu. Vamos! E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo e o rei nas suas mãos. Pega as suas mãos pro céu e declare: e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito e com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. E quando Ele fica em silêncio, por quê?
o que Deus irá fazer, irá fazer. E quando Ele estende de suas mãos, é hora de vencer. Então louve o que? Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, não importa. Seu louvor invade o céu. Assim, ó. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Rei nas suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar. E com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, e com muito louvor, e com muito louvor, Com muito louvor. Com muito louvor. e com muito louvor, e com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Cante. Muito louvor, com 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 muito louvor. cante assim, ó. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Diga, diga. O descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. mais alto, vamos o descendente. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Rega o nível da sua adoração e declare: o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça. odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. Diga o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade, que ruja o leão e que a terra Estremeça diante da majestade de Jesus. ruja o leão, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Oh, doce Espírito Santo de Deus,
Queria te convidar a entregar o seu tudo agora para Ele. Começa a dizer o quanto Ele é santo. Começa a dizer o quanto Ele é lindo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Declare. Nada mais me satisfaz. uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti, Diga nada mais. nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Declare isso. Nada mais. Me satisfaz. Diga uma vez. e uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez como eu declare. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, diga, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti e nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti e nada mais me satisfaz. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Diga, só quero a Ti e nada mais, nada, nada. Nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti, nada mais. Declare nada, Nada mais, nada além de Ti. eu só quero a Ti e nada mais, nada mais. Nada mais, nada além de Ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti e nada mais. E uma vez que eu coloquei uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti e nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz.
Talvez você vagou o mundo afora. Talvez você buscou felicidades para tampar este vazio, mas nada tampava, na verdade, até você encontrar a peça que faltava para você, que era Jesus, que era o Espírito Santo de Deus. Porque todo ser humano, ele foi criado com vazio, e esse vazio ele não pode ser ocupado por nada mais, nada menos que a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando notamos uma alma insatisfeita, é porque ela não achou verdadeiramente o Espírito Santo. Então ela vaga pela terra buscando felicidades que possam preencher este vazio, mas ninguém pode a não ser a presença dEle, a presença dEle. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Eu só tenho você, só tenho você. Eu não quero nada
satisfaz. Quero Jesus. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. João, capítulo 5, versículo 1. A cura junto ao tanque de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Dizem que os brasileiros eles têm algumas superstições.
Uma delas é não passar embaixo de uma escada. Quem já ouviu? Dá azar, né? Superstição é acreditar em algo que, se você fizer, pode dar azar para você, ou pode dar sorte. Outra superstição é cobrir o espelho quando está relampeando. Já ouviu falar? O mais velho? Cobre o espelho, senão vai entrar um raio pela janela e vai... Outra é ficar preocupado quando um gato preto atravessa o seu caminho. Misericórdia. Colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 para dar sorte. Outra superstição é trevo, aquele trevo de 4 folhas, né? Se achar um trevo de 4 folhas, guarda, bota no meio da Bíblia, que é benção. Dá sorte. Figa. Tem uma figuinha pendurada lá no retrovisor do carro? Devia ter, dá sorte, cara. Evita acidente. Todas essas coisas que são conhecidas como práticas supersticiosas. E muitas outras. Mas o texto que nós lemos diz assim, ó, que depois disso, depois do quê? Jesus tinha acabado de ter um encontro com a mulher samaritana. Ele tinha curado a filha, o filho do oficial do rei, lá na Galileia. E Jesus volta para a Judeia. Esse texto que nós lemos fala de uma crença, uma tradição popular e o lugar que ela ocuparia na vida de um povo. Capítulo 5 de João fala sobre a relação de Jesus com esta crença popular que envolvia uma promessa de cura aos considerados inválidos daquela geração. Jesus entra num ambiente e ali ele vai fazer um sinal. E esse sinal é a cura de um paralítico que está vivendo na expectativa que, se alguém jogasse ele naquela água, quando as águas, naquele tanque, quando as águas se movessem, ele seria curado. Mas isso não estava surgindo efeito para ele, porque não tinha ninguém que ajudasse ele a jogar ele na água quando as águas se moviam. E, considerando as circunstâncias, ele morreria em volta daquele tanque, esperando que algum dia ele fosse curado. Algumas traduções dessa passagem destacam o versículo 3 e 4, dizendo que nas melhores fontes desse texto não se encontraria descrição a respeito do anjo que eventualmente descia ao tanque de Betesda e agitava as águas para a cura. Melhores traduções, tem uma nota de rodapé que foi inserido essa crença ali. E as Bíblias mais novas trazem uma nota de rodapé sobre esse trecho que fala do anjo que promovia a cura. Vem uma nota de rodapé ali. É uma inclusão posterior às melhores versões da Bíblia. Esse texto, a pergunta a se fazer é: por que a tradição não eliminou das traduções desse tipo de comentário de natureza teológica? Por que nós acabamos de ler a palavra de Deus aqui e ali está inserido que um anjo descia, movia as águas? E por que não foi retirado isso? Por que Deus permitiu que isso estivesse aqui na sua palavra? Esse texto foi deixado como uma fonte para a espiritualidade para todos nós, para a gente analisar a nossa espiritualidade. Mas muita gente aplicou uma crença dessa natureza à sua própria espiritualidade. Nós vamos ver movimentos movidos por superstições.
movimentos que se dizem evangélicos, movidos por certas superstições. E Jesus entra ali justamente para combater esta crença. Ele vai de encontro a uma crença que movia muitas pessoas. Esse texto influenciou a espiritualidade de muita gente, positivamente e negativamente também influenciou. Muita gente acreditou que a relação entre saúde, doença, seria intermediada por uma intervenção angelical, mágica da parte de Deus, tendendo a resolver algumas das nossas dores. Eu sou paralítico há 38 anos, espero uma intervenção divina para modificar a minha condição de vida. Espero uma intervenção divina para que eu saia do aluguel. Espero uma intervenção divina para que eu possa trocar o meu carrinho velho num carro mais novo. Espero uma intervenção divina para que eu possa encontrar um emprego melhor. E o que eu devo fazer para melhorar a minha condição de vida? Eu não sei. Então, eu espero a intervenção de um anjo para movimentar as águas para me curar. Isso é, se eu conseguir pular na água antes de alguém mais capacitado do que eu. A cura não estava condicionada à necessidade, mas à capacidade dele. A cura naquele lugar não estava condicionada à necessidade de cada um, mas à capacidade de cada um de pular no tanque. Pior que emergência de hospital. A cura condicionada a um poder econômico, a alguém que levasse ele àquele lugar. Ou seja, se dependesse do mover das águas, ele estava condenado a viver paralítico por resto da vida. Se dependesse daquele lugar, ele estava condenado. O que crenças dessa natureza podem produzir na nossa espiritualidade? Porque muitas vezes Deus age e nós atribuímos a cura a essas manifestações. Deus age, cura, e a gente atribui a glória a manifestações que foram criadas por homens. E dividimos a glória de Deus por manifestações, por crenças que pessoas criaram. Mas é muito comum nós ficarmos no vácuo com relação ao anjo. É muito comum a gente ficar no vácuo com relação a certos ambientes que eles criam e dizem que se for ali vai ter cura. E a gente vai e fica no vácuo e fica pensando assim, será que teve alguém mais fé do que eu nesse lugar? Mais capacitado do que eu? Porque eu fui e não recebi a cura naquele lugar. Ou o anjo não veio, ou alguém pulou antes de mim naquele lugar de renovação. Ou o anjo não teve aquele dia lá, ou alguém chegou antes de mim. Pessoas que vivem uma espiritualidade que depende desses encantamentos. Sabe aquela espiritualidade que depende de uma água ungida? Depende de um lenço ungido, depende de uma rosa ungida. Sabe essa espiritualidade que depende de algo palpável, algo que eles possam pegar na mão e levar para casa, condicionada a algo que eles possam ver, uma espiritualidade condicionada a uma manifestação, muitas vezes produzida na carne, muitas vezes produzida na inocência de uma pessoa ou na ignorância de uma pessoa. O problema é quando uma superstição nos mantém
adoecidos. E vivemos a vida inteira adoecidos, crendo numa superstição. O problema com questão dessa natureza é a gente não saber responder a pergunta assim, ó. Você quer ser curado? Porque às vezes as pessoas se prendem a essas superstições criadas, mesmo no meio evangélico, no meio gospel aí, e quando Jesus chega e diz assim, tu quer ser curado? Ela não sabe responder. Sabe por quê? Porque ela está olhando para a água. Ela está olhando para a manifestação. Ela está olhando para os movimentos. Ela está olhando para o lenço ungido. Ela está olhando para isso, ela está olhando para aquilo. E Jesus diz, tu quer ser curado? Como se não me deram um lenço ungido hoje? Como que se eu fui lá e me negaram uma rosa ungida? O problema de saber que Deus pode mover algo para mudar nossa vida é saber se nós queremos mesmo essa mudança. Porque às vezes a gente pede uma mudança para Jesus, para a gente se torne mais parecido com Ele. Jesus disse assim, mas tu quer ser curado disso mesmo? E a gente olha para a gente assim, para isso ser curado disso, eu vou ter que abandonar isso e aquilo. E eu não estou com muita vontade de abandonar alguns hábitos. Eu não estou com coragem de dizer que, não, tu quer deixar de acreditar nisso que tu acreditou até hoje? E eu assim, mas se eu deixar de acreditar nisso vai ficar chato para mim. Porque eu acreditei nisso tanto tempo e apesar de não ter trazido muito resultado para a minha vida, porque muitas vezes as pessoas buscam uma cura, mas diante da pergunta de Jesus, tu quer ser curado? A pessoa diz assim, como se não tem ninguém para me jogar no tanque? Olha a resposta. A pessoa não sabe nem dizer que quer ser curada. A pessoa não consegue nem olhar nos olhos e dizer, não, eu quero ser curado. Ele olha para a superstição, ele olha para aquilo que eventualmente um dia possa acontecer na vida dele. Há 38 anos esperando o mover das águas, que eventualmente acontecia. Uma coisa é você acreditar que Deus quer mudar algo em sua vida. Outra coisa é saber se você conscientemente quer essa mudança. A crença no anjo do tanque de Betel era muito influenciadora. Reunia multidões, pobres e ricos. O corpo curado por Jesus não é segundo a nossa tradição. Não é segundo aquilo que nós criamos para que a cura venha acontecer. Segundo o que temos a oferecer para Deus. Ou segundo a capacidade de cada um. Jesus quer curar a nossa vontade de viver. Porque não adianta curar uma doença física se a pessoa ainda não foi curada, se a pessoa ainda, que aquela doença trouxe a pessoa aquela pessoa perdeu a vontade de viver. Jesus quer curar o seu corpo físico, mas Ele quer curar também a sua vontade de viver. Ser curado fisicamente e querer viver. Existe alguém dentro de você que quer vida. Existe alguém dentro de você que quer a vida que Jesus tem para você. Você quer ficar curado? Foi a pergunta de Jesus. Se Jesus quisesse apenas curar o corpo físico daquele homem, Ele não faria essa pergunta. Jesus sabia que aquele homem perdeu a vontade de viver. Jesus, tu quer continuar vivendo? Jesus não foi lá só para curar o corpo daquele homem. Jesus foi lá para trazer de volta o desejo de viver na vida daquele homem.
É uma pergunta para explorar se existe vontade de vida naquele paralítico. Você quer a vida que Jesus tem para você? O Evangelho é uma pergunta sobre a sua vontade de viver. Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Jesus vem para nos oferecer uma vida, mas nós temos que querer essa vida. Queremos desejar viver essa vida que Jesus tem para nós, porque pode ser que alguém ajude a jogar você na água e você fique curado da sua paralisia, mas ainda assim você fique reclamando do mundo inteiro. Pode ser que você seja curado, mas continue murmurando e vivendo uma vida como alguém que nunca foi curado por Jesus e nunca reconheceu o sinal da cura de Jesus em sua vida. E ainda assim você viva em crise de fé com o próprio Deus. É possível uma pessoa receber um milagre e continuar em crise de fé, porque ainda não descobriu a vontade de viver, a vontade de vida que Deus quer colocar dentro dela. Então Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele responde que naquela competição sempre alguém saía com privilégio em relação a ele. Eu estou numa competição, mas sempre alguém é privilegiado no meu lugar. Até para responder quero, ele tem dificuldade. Até criaram uma música antiga que diz assim, ó: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, vou restaurar minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Criado nisso. Até quando uma pessoa vai ficar parada sem conhecer Jesus? Repara que Jesus, ele não ajuda aquele homem a pular dentro do tanque ao mover das águas. Jesus falou: então tudo bem, já que tu crê nisso, vem cá, vamos ficar na beira do tanque, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nessa crença, eu vou te manter nessa crença, eu vou te curar. Porque se tu crê nisso, ele crê nisso, né? O importante é ser curado, né? A pessoa crê nisso, o importante é ser curado. Mas se eu orar pela roupa da pessoa e levar lá na casa dela, botar no filho dela e o filho dela for curado. Foi curado, surgiu o efeito. A pessoa creu, o importante é ela crer nisso, deixa ela continuar crendo nisso. Jesus poderia ter pegado ele: vem cá, vamos na beira do tanque então, vamos ficar aqui. Quando a água se mover, eu vou te jogar na frente de todo mundo. E eu vou te curar. E tu vai sair daqui dizendo que o anjo te curou. A fé não é produzida por homens. Primeiro, a nossa experiência de fé em Jesus nos proporciona a cura física. Isso faz sentido. A questão é que Jesus cura, mas não com todos os métodos que a gente gostaria que ele fizesse. Às vezes a gente chega diante de Jesus e pede uma cura, mas a gente quer trazer um método. As nossas orações são métodos para Deus agir conforme a gente acha que Deus tem que agir. Como se Deus não soubesse agir. Às vezes as nossas orações são muito infantis. A gente chega diante de Jesus, tem que fazer isso e aquilo. Como se ele não soubesse o que ele teria que fazer. Como ele não soubesse o melhor para as nossas vidas. Jesus cura. O Evangelho fala de cura, mas isso não significa que ele vai agir da forma que nós gostaríamos que isso aconteça. Porque nós costumamos atribuir a todo movimento curativo a uma ação de Deus. E Jesus se recusa a curar aquele paralítico da forma da superstição dele.
Jesus foi lá. Poderia ter curado todo mundo. Mas Jesus vai lá, diante daquele homem, e não cura. Não da forma que ele queria ser curado. Não da forma que ele esperou 38 anos para ser curado. Mas da forma que ele queria que aquele homem fosse curado. Jesus não diz: já que você crê no mover das águas, por um anjo que cura, eu vou te ajudar a crer assim. Não, Jesus disse: não, tu não vai mais crer dessa forma. Tu não vai mais crer no mover das águas. Tu não vai mais crer que é curado por um anjo. Porque diante de ti está aquele que vai te curar. Eu vou te arrancar desse lugar. Eu vou parar, eu não vou deixar mais que você creia dessa forma. É difícil chegar diante de uma pessoa que crê de uma forma há tanto tempo e dizer: não, mas isso aí não é uma forma. Deus não age como você quer que Ele age. Deus não age baseado em fórmulas humanas. Deus age da forma dele. A gente fala tanto, Deus age no seu tempo, do seu jeito, mas parece que é só da boca para fora. A gente vai em lugar que chega lá, eles criam o clima para que Deus venha e haja da forma que eles querem que Deus haja, na hora que Deus haja. Você que entrou aqui essa noite vai sair transformado. Quantas vezes a gente chegou no culto e alguém falou isso? E a pessoa saiu? Não acontece assim. Porque não é do nosso jeito. Às vezes, para curar a gente, Jesus precisa fazer a gente parar de crer em certas coisas. Derrubar algum sofisma, algumas crenças que a gente tem. Jesus precisa parar. Ei, eu quero te curar, mas para de crer nessas coisas. Senão tu vai dar glória para essas coisas. Tu vai achar que é isso que está essa superstição que está te curando. Você vai achar que é essa água que está te curando. Porque algumas crenças, ainda que produzam efeitos curativos, elas não são suficientes para trazer o desejo de nascer de novo. Porque a cura de Jesus tem que trazer dentro de nós o desejo de querer nascer de novo. Porque se a cura física não trouxer o desejo de querer nascer de novo, não faz a gente, o sinal, não surgiu o efeito que deveria ter surgido em nossas vidas. Porque todo sinal de Jesus tem que fazer a gente olhar para Ele e querer nascer de novo, assim como Ele é. Jesus precisa dizer: eu sei que você está doido para beber esta água ungida. Eu sei que tem gente aí, não quero beber água ungida. Tem gente que está louco para beber uma água ungida. Está assistindo na televisão. Uma vez eu fui na casa de uma irmã que ela era crente há muitos anos e tinha um pastor que orava, ela botava água em cima da televisão e ela bebia aquela água com tanta fé que ela ia se curar. E eu orei por ela e pedi para ela parar de acreditar nisso aqui. Que quem poderia curar ela, Jesus do jeito dele, não precisava a gente inventar fórmula. E ela: não, eu creio nisso, eu creio nisso. E essa água que vai me curar. E ela não foi curada. Não sei se foi por causa da água, acredito que não, é porque Deus não quis curar. Que não é todos que Deus vai curar, né? A gente sabe. Quantas pessoas a gente orou aqui, a gente clamou e Deus levou e as nossas orações ficaram no vácuo porque Deus não ouviu? Claro que ouviu. Mas Ele deixa eu recolher e pronto, a gente vai fazer o quê? Ele vai deixar de ser Deus porque nós pedimos algo e não aconteceu? A verdadeira fé é quando as coisas não acontecem mesmo. Continuar acreditando quando o milagre não acontece é difícil. Continuar acreditando quando os milagres acontecem é fácil. Agora, quando o milagre não acontece. Lembra daquela série The Chosen, quando um dos apóstolos de Jesus tinha um problema na perna?
Ele via Jesus curar várias pessoas, ele veio até Jesus e pediu para curar. Jesus disse assim: não é chegada a tua hora ainda. Como que eu vou sair em teu nome curando pessoas, mas eu mesmo não sou curado? Jesus disse assim: pensa no testemunho que tu vai dar. Tu com problema e tu continuar tendo fé, tu com essa dificuldade, Deus não te curar e tu continuar acreditando, pregando para as pessoas que Deus cura. A fé não é para conquistar, a fé é para suportar. A fé que a Bíblia ensina é fé para suportar quando as coisas não acontecem. Porque quando acontece é muito fácil acreditar. Quantas orações a irmã Regina já fez que Deus atendeu? E quantas que ela fez que Deus não aconteceu, irmãos? Vai parar de crer porque não aconteceu? Jesus precisa dizer: eu sei que você está doido para beber esta água ungida, mas eu não quero concordar com isso. Isso me indica uma experiência de fé que não depende do estabelecimento de regras para a ação de Deus. Deus não é movido por regra. Tudo que pedires em meu nome. É isso a oração? Tudo que pedires em meu nome. Ou é tudo que beberes em meu nome? Beber essa água em nome de Jesus. Ou tudo que vestires no meu nome. Ou tudo que tocares no meu nome. Não se prenda a fórmula de ações divinas. 38 anos preso numa promessa religiosa baseada numa crença que roubou sua vontade de viver. Pior que viver uma enfermidade, mas é perder a vontade de viver. Como a gente veja pessoas dentro da igreja hoje que perderam a vontade de viver. Estão vivos, mas perderam a vontade de viver, porque foram enganados por tantas coisas, tantas superstições, que a pessoa acreditou tanto naquilo e as coisas não aconteceram como eles determinaram que ia acontecer, e a pessoa perdeu a vontade de viver. Formas religiosas que nos roubam a possibilidade de um relacionamento sincero com Deus. Levanta e anda. Sai dessa situação de inválido no reino de Deus e anda. Sai deste lugar onde a tua crença te colocou. Mas me revelaram há 38 anos que eu fizer desta forma, o Senhor vai agir. Sim, eu vou fazer, mas não baseado em uma crença religiosa. Não baseado numa crença criada por homens. Como Deus vai fazer? Pode ser através de um médico. Pode, não ser? O milagre da irmã Josi foi através do médico? Foi. Pode ser através de um médico. Mas o médico não tem envergadura profética, né? Tem que ser um ungidão aquele lá numa igreja que vai botar a mão. Daí o testemunho é maior, né? E eu vou me sentir melhor que os outros, mais importante. Coitado dos médicos. Sua expectativa está em meios hiper-religiosos e esquece que Deus nos faz levantar e andar por meios muitos mais simples e mais eficazes. Mais simples, irmãos. Pensei que ele ia me mandar fazer uma oração e descer luzes do céu e fazer algo mirabolante para eu ser curado. Agora mandou eu para ir lá e mergulhar no Rio Jordão, aquele rio sujo.
Eu esperava algo espetacular de Deus. Vamos embora. Não, mas vai que Deus quer te curar nessa simplicidade. Teve um santo ali que falou para ele, né? Ô Naamã, vai que Deus quer te curar nessa simplicidade aí. Talvez tu está esperando algo tão esplendoroso. E Deus quer que tu mergulhe nessa água suja aí. Vai que. E foi curado ali mesmo. Você quer algo mais milagroso do que uma intervenção médica? Não é milagroso, não. Para trocar um coração numa pessoa. Isso aí tem que ter sabedoria divina influenciando esses homens aí, não é possível. Bota uma mola lá no coração, na veia, e a pessoa continua respirando, trabalhando aí. Ah, mas eu sei, né? Você quer ir lá mergulhar na água, né? E sair de mão dada com o anjo. Para se sentir mais poderoso que todo mundo. As pessoas iam nos achar mais espiritual, né? Mais especial, né? Deus vai se manifestar em qualquer ambiente, em qualquer encontro, desde que esses lugares não roubem a sua liberdade e a sua vontade de viver para Ele. Porque às vezes esses lugares roubam a nossa vontade de viver para Deus. E a gente continua vivendo apenas por causa desses lugares, por causa dessas manifestações, e perdemos a vontade de viver para Deus. E mesmo que Ele permita que esta enfermidade corrompa o homem exterior, o interior vai se renovando dia após dia. Muitas pessoas esperando pelo tanque de Betesda, uma vida condicionada a uma fórmula religiosa, confiar mesmo que o milagre não aconteça, irmão, é difícil. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor para me tirasse esse espinho na carne, e Ele disse assim, ó, a minha graça te basta. Nós oramos aqui, nós cantamos aqui que Cristo é suficiente para nós, amém? Que lindo, né? A graça que Ele derramou sobre a nossa vida é suficiente para nós. Porque muitas vezes os milagres não vão acontecer. Sabia que nós estamos numa batalha e é uma luta. O Evangelho do Rocky Balboa, capítulo 5, versículo 10, diz assim, ó: o lutador só vence a luta, não aquele que bate mais, mas aquele que mais suporta apanhar, né? Aquele que mais aguenta apanhar é que vai vencer a batalha. Nós estamos numa batalha e nós somos lutadores. Sabia que nós podemos nos desviar de muitos socos, mas nós vamos levar algumas porradas, sabia? Mas sabe qual é o soco que te derruba? Sabe qual é o soco que derruba o lutador? Aquele que ele não está esperando. Sabe qual é a trombada que te derruba? Aquela que tu não está esperando. Porque tu está esperando, tu firma o corpo, a pessoa bate. Pode ser mais forte do que você, mas se você firmar o corpo, ela bate. Então, que nós possamos olhar para essa série dos milagres de Jesus e perceber os sinais de Deus nas mínimas coisas. E que esses sinais não nos deixem presos nos sinais, mas possa nós olhar para aquele que pode fazer todas as coisas.
Esses sinais façam a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, o recado que fica para nós é: vigia. Sabe o que é vigiar? Não é que você vai estar vigiando e todo golpe que vier contra você, você vai conseguir se desviar. Não. Vigia, porque vai vir golpes que vão ser certeiros. Mas ele só vai te derrubar se você não estiver esperando. Mas se você estiver esperando, você vai saber que eu posso ser golpeado. Mas eu vou suportar esse golpe. Por que nós estamos de pé até hoje? Nunca fomos golpeados aqui? Nunca passamos por uma crise aqui? Mas por quê? Porque nós suportamos as crises, suportamos os golpes. Por quê? Porque nós estávamos olhando para Jesus. Então, não deixe que superstições tirem você daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Temos que ter humildade para entender que não temos resposta para tudo, que somos fracos e que, independente nessa caminhada que venha acontecer ou deixar de acontecer, as circunstâncias não podem nos mover. O que nos move é Jesus. É um fantasma. Eles acreditavam em fantasma, sabia? Era uma superstição. Você acredita em fantasma? Ah, Israel acredita. Ai. Não, é um fantasma. Jesus disse assim: não temam, sou eu. E Pedro diz assim: se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo. Vai que é um fantasma mesmo, né? E está dizendo que é Jesus para enganar a gente. Vai que é alguém que está fazendo algo e dizendo que é Jesus que está fazendo para enganar a gente. E a gente vai. E às vezes dá certo. E a gente fica preso no engano. E aquilo nos rouba de Jesus. Mas se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Sempre pergunto: Senhor, é o Senhor que está vindo aí? Estou olhando, está meio estranho esse fogo aí. É o Senhor mesmo, Senhor, para que eu possa andar nessa direção. Isso veio agora. Não sei porque veio agora. Mas se encaixou. E se encaixou, vai assim mesmo. Quando você vê algo, algum sinal, por mais extraordinário que seja, pergunta: se é o Senhor, eu vou caminhar nisso aí. Porque pode ser um fantasma e pode enganar você. Amém? A banda pode subir de novo, Daniel. E não esqueçam que vocês só permanecem fortes porque o amor do Pai está com vocês. Vocês só permanecem fortes porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo está com vocês. E vocês vão terminar fortes porque a comunhão do Espírito Santo tem conduzido vocês. Amém? Obrigado mais uma vez ao Daniel. A gente não tem mais palavra para agradecer.
o tanto que Daniela, sua esposa e os meninos aí têm colaborado com a gente. Mas vamos colocar de pé e vamos fazer desse louvor a nossa oração final. Amém? Deus abençoe a todos. Me escutas quando clamo.